Boa noite, pessoal. O tema de hoje é massa, viu? O tema de hoje é muito, muito bom. Que é falando sobre doce, né? Engraçado que eu coloquei aqui nos meus stories, eu tirei foto hoje da sobremesa do meu almoço, né? Que foi meia atemoia. Atemoia até, em si, era uma coisa que eu nunca tinha provado, porque, enfim, ela tem uma cara muito de pinha, né? Eu sou de Salvador e eu sempre comi pinha, mas eu nunca tinha visto atemoia. E aí, dessa vez, eu pedi no supermercado até, pedi pinha, né? Eu tô fazendo minhas compras online aqui, aí eu pedi pinha, só que a moça me ligou e disse, olha, a gente não tem pinha, mas a gente tem atemoia. Aí eu falei, rapaz, manda aí, vamos ver aí se é diferente ou não. Aí, fato é, quando eu comi, ela é muito, muito parecido com pinha, muito em tudo, no aspecto, dentro, os carocinhos, sementinhas ali envoltas na fruta, é exatamente igual. Mas eu achei o sabor ainda melhor, ainda mais gostoso do que pinha, e pinha é um troço doce, né? A atemoia também é doce, na mesma pegada da pinha, só que eu acho que é um tiquinho menos doce, assim. Eu adorei, adorei mesmo. E aí, mas enfim, mas fato é, botei lá. Gente, por falar em sobremesa, falei, né, que tinha sido minha sobremesa e tal. Eu falei, por falar em sobremesa, por falar em doce, o tema da live hoje vai ser doce. Aí eu tenho uma amiga minha muito querida, que eu não sei se ela tá aí. Aí ela já mandou um direct pra mim assim: Paula, fruta não é doce. Aí eu falei, opa, vamos falar então sobre isso na live também. Sobre essa questão de fruta ser doce ou não ser doce, né? Óbvio que tem muita gente aí que concorda com essa minha amiga, que fala, Paula, se você quer empurrar na gente que o doce que a gente tem que ter na rotina é fruta, não mesmo, sabe? Deve ter muita gente pensando isso, né? Gente, mas enfim, não vou adiantar o papo não, vamos discutir muitas coisas aqui hoje, tá? Inclusive o papel das frutas nessa questão do doce, de trazer esse conforto assim no paladar doce que a gente quer na rotina ou não. Mas eu achei que esse tema é super importante porque vocês sabem que eu venho fazendo umas pesquisas aqui com vocês, né? Tanto aqui nos stories, de vez em quando eu boto uns boxes lá de perguntas para conhecer vocês um pouco melhor. E também coloquei isso lá no meu grupo, no meu canal do Telegram e também na comunidade. Enfim, fiz todo mundo que entrou na comunidade lá do Emagreça com a Nutri viu que tinha que responder um questionáriozinho. Isso tudo, gente, é muito importante para mim, para eu entendendo quem é o meu público e entendendo quem são vocês e quais assuntos eu tenho que falar aqui, como é que eu posso ajudar vocês, entendeu? E sem dúvida nenhuma, sem dúvida, em todas as minhas enquetes que eu jogo lá no grupo do Telegram, em tudo que eu consegui coletar de informação de vocês, que todo mundo respondeu, doce é uma das principais coisas que todo mundo coloca que, eu tento seguir até certo ponto, mas adoro doce. Doce é o meu calcanhar de Aquiles. Para a maioria das pessoas, doce é o problema, é o grande problema de manter uma boa alimentação, né? O doce na rotina, a falta desse doce na rotina. Então eu acho que tem alguns pontos aqui que merecem ser conversados e discutidos pela gente, tá? O objetivo aqui é fazer uma live mais curta, tá bom? Para que eu possa tirar bastante as dúvidas de vocês no final. Então vamos nessa. Vamos começar aqui, eu queria só dar alguns recados. Em primeiro lugar, clica aqui nesse aviãozinho de papel que está aqui embaixo se você acredita que seus amigos ou seus familiares, enfim, que algumas pessoas podem se beneficiar, podem se interessar desse tema. Então convida a galera toda aí que está querendo emagrecer, que tem problema com doce, que nasceu no corpo de humano, mas na verdade é uma formiga. Convida aí todo mundo para participar da nossa live. E segundo ponto é que, já sabe, né? Se ainda não está inscrito na Semana Emagreça com a Nutri, se inscreve, vai no final aqui da live, clica lá no link que está no meu perfil, se inscreve, já a aula 1 já está liberada, vão ser 3 aulas especiais só para a galera do Emagreça com a Nutri. Hoje é liberada a segunda aula, tá bom? E vai vir aí com um desafio, entre aspas, uma proposta diferente para vocês nessa segunda aula de um cardápio. Então, junto aí, a minha equipe vai mandar também para vocês um cardápio que eu elaborei de um único dia, tá bom? Com a listinha de compras para quem quiser participar aí desse desafio. Mas vamos nessa. Vamos começar a falar sobre doces. E a pergunta é como trazê-los para a dieta sem prejudicar o emagrecimento? Será que tem como trazer doce sem prejudicar o emagrecimento? Aí eu já quero começar, gente, dizendo que assim que eu ouvi essa minha amiga falando, Paula, fruta não é doce, nem vem com essa.
e eu sei que esse é o pensamento de muitas pessoas. Eu já queria começar falando então, gente, que os doces que a gente está acostumado a ter como padrão de doce, né? Então, um pudim, um brigadeiro, seja lá o que for, bolo, por exemplo, eu vi ali pessoas falando, bolo e biscoito são os meus pontos fracos, né? Então, biscoitos doces. Fato é, qualquer coisa nesse padrão de sobremesa, nessa coisa de doce mais elaborado, que a gente, quando pense em doce, acabe lembrando. Lembrem-se que esse tipo de doce geralmente é uma junção muito grande. Se você pegar lá a receita dele, a lista de ingredientes desse doce, você vai ver que ele é uma mistura muito grande, não só de carboidrato, ele não tem só açúcar, mas ele tem muita gordura também. Geralmente, tá? Claro que depende do doce. Mas, via de regra, esses mais elaborados, que trazem essa sensação de conforto, então um bolo de cenoura com a calda de chocolate, um pudim, como eu falei, um pavê, uma sobremesa mais elaborada, que eu tenho certeza que essa minha amiga, quando disse isso, que fruta não é doce, esse é o tipo de doce que ela considera um doce de verdade. Esse tipo de sobremesa, esse tipo de coisa super elaborada, gente, não é só açúcar, é açúcar mais gordura, né? É açúcar mais manteiga, mais creme de leite, mais ovos, seja lá o que for que entre aí, óleo, enfim. E isso, na verdade, é o que traz a potência de sabor deles. Isso é o que joga a nossa experiência sensorial ali com esse alimento, o prazer que a gente tem com ele, joga isso lá para cima. É porque não é só açúcar. Açúcar por si só já atrai muito o nosso paladar. Mas o que faz esses doces serem irresistíveis é a combinação de muito açúcar com muita gordura. Vocês sabem isso, eu falo bastante isso aqui nas minhas lives. Literalmente, tem uma pessoa aqui falando, é uma bomba. É literalmente uma bomba mesmo, é uma bomba calórica. Eu até estava comentando aqui em outra live que eu tenho uma paciente uma vez que ela pediu para eu ver assim quanto mais ou menos seria de... Ela gostava muito de uma sobremesa que era torta búlgara. Não sei se vocês conhecem torta búlgara, mas é uma torta bem densa assim. Ela é mais densa que um brownie, sabe? Ela é uma torta achatadinha assim, não tem ar. Diferente de um bolo que é bem aerado, ela não tem ar. Ela é um tijolo, é um paralelepípedo escuro assim, de bastante chocolate e densa, bem densa. Ela não tem ar ali, ela é bem densa. E essa minha paciente disse que gostava disso e tal, e que queria ter uma noção e tal, queria que eu colocasse isso nas exceções dela. Enfim, ela era uma pessoa que queria que eu fizesse isso, trabalhasse essa parte das exceções. E aí, fato é, gente, eu fui atrás de uma receita, né, de torta búlgara para ter uma noção de qual era a quantidade de calorias, qual era a quantidade de carboidrato, gordura que tinha ali. E eu vi que, na verdade, uma torta búlgara é um troço que é uma explosão, é um tijolo de gordura mais açúcar. É só isso que tem nessa torta, né? Então, o peso dela inteiro é de gordura mais açúcar e até principalmente gordura. E aí, quando eu fui ter uma noção de calorias que teria em um pedaço que ela come numa doceria, que é um pedaço que pesava em torno de 150 gramas, ou um pouco mais do que isso, gente, dava mais de 1.000 calorias. O pedaço de torta búlgara, que claro, uma fatia bem servida, né, digamos assim, por 150 gramas não é um pedaço pequenininho, é uma fatia de respeito de torta búlgara. Mas fato é, dava mais de 1.000 calorias, 1.200 calorias, algo desse tipo, porque o negócio era inteiro, denso, só de gordura e açúcar. A receita era tipo assim, sei lá, creme de leite, manteiga, gema, açúcar, chocolate, ou seja, era muita gordura, muita. Fato é, gente, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que receitas de sobremesa, de doce, muito elaboradas, principalmente que unam isso, que tragam o carboidrato e a gordura também, elas vão tender a ser bombas calóricas mesmo, a ter muita caloria. Então, só a partir daí, como a pergunta é, como trazê-los para a dieta sem prejudicar o emagrecimento, né? Como trazer esses doces sem prejudicar o emagrecimento? Me diga, tem como eu botar um pedaço satisfatório, eu diria, digamos até que essas docerias, elas até exagerem na porção, que a pessoa não precise de uma porção de 150 gramas, que ela precisa de uma porção de 100 gramas para se sentir saciada, né, satisfeita. Mas provavelmente essa porção de 100 gramas vai beirar aí umas 700 calorias, pelo menos, né? Tem como eu colocar um pedaço de doce
né, desse nível, numa quantidade satisfatória ali a pessoa, mas com um tipo desse de receita, todo santo dia, sem prejudicar o emagrecimento? Será que tem como? E observe que um negócio, essa torta, por exemplo, tem quase nada de proteína. Quase nada. Ela é só gordura e carboidrato. Ela tem um tico de proteína ali que está na gema do ovo. E essa é a característica, esse é o perfil da maioria das sobremesas. A maioria das sobremesas que você pensar, ela vai ter exatamente isso. Vai ter muito pouca proteína, porque às vezes vai levar leite, às vezes vai levar ovos, mas ela vai levar principalmente muita gordura com muito açúcar. Esse açúcar pode estar de diferentes formas, né? Tanto o açúcar quanto o leite condensado, qualquer outra coisa. Mas é basicamente gordura e açúcar. Então observe, gente, que pelo nível calórico, pela composição natural dessas sobremesas, é praticamente impossível eu colocar um pedaço satisfatório disso todo santo dia e achar que eu vou conseguir fazer déficit calórico. Porque no final é isso, né? É fazer déficit calórico, é isso que leva ao emagrecimento. E ainda tem um segundo ponto, na verdade. E o segundo ponto é aquele que eu já trouxe aqui em uma das lives. Depois de comer esses 100 gramas aí dessa sobremesa, você vai estar plenamente satisfeito? Sua cabeça vai estar numa boa, plena, para seguir com a sua rotina boa de alimentação? Ou será que você só vai desejar cada vez mais açúcar, desejar cada vez mais ter mais doces na alimentação? Então você vai sair depois de uma sobremesa dessa plenamente satisfeito ou mais perturbado do que quando começou a comer ela? Então, definitivamente, dentro de uma dieta de emagrecimento, eu não vejo muito como trazer uma receita dessa de um doce mais elaborado, principalmente por essas características de ser muita gordura com muito açúcar. Mas aí o que a gente entra? Ainda falando da série de doces, então, de doces de verdade. Não fui ainda para a parte das frutas. As frutas eu vou falar daqui a pouco. Mas um doce de verdade, eu diria que aqueles doces mais caseiros, sabe? Que provavelmente a nossa avó até fazia. Então eu fazer um doce de banana, fazer um doce de caju. Minha mãe adora doce de caju. Fazer doce de qualquer coisa. Ou seja, você pegar uma fruta, por exemplo, e tornar ela mais açucarada, bota cravo, bota canela, enfim. Sabe esses doces caseiros? Que pode ser uma bananada, pode ser um doce de caju, uma fruta cristalizada, pode ser o que for, uma fruta seca também poderia ser, mas aí a gente nem tá falando de doce, né? Já passei para a série das frutas. Falando de doce, que tem adição de açúcar. Quando a pessoa gosta de um doce desse, caseiro, que observe que é uma fruta com adição de açúcar, né? Mas observe que é só adição de açúcar, não tem também adição de gordura, né? Então, dá para ter um doce desse tipo? Talvez até dê. Talvez até dê. Porque aí observe que não entra muita gordura. Você está falando ali só de açúcar. Mas aí o segundo ponto que vai ser qual é para conseguir entrar um doce desse, que é bem açucarado? A porção, né, gente? A gente nunca vai poder deixar de falar de porção. Porque, na verdade, é a porção que vai ditar se qualquer alimento, ele, entre aspas, pode ou não pode entrar na sua rotina se o seu objetivo é emagrecimento. Então, por isso que não adianta nunca a pessoa me perguntar: e arroz pode, feijão pode, banana pode, e ovo pode, e azeite, tudo pode. A grande questão é qual é a quantidade e frequência que isso entra a ponto de prejudicar ou não prejudicar. Então, observe que o segredo do emagrecimento é a proporção dos nutrientes que está no seu prato, é a proporção de alimentos. Então, eu até botei um exemplo aqui. A gente já sabe, falando até um pouquinho agora, do melhor momento que existiria para comer um doce. Aí, claro que provavelmente passou na cabeça de todo mundo, a hora que der vontade, né? É claro que essa sempre é a melhor hora. Se eu pudesse simplesmente dizer, estou com vontade e vou pegar um doce, e até certo ponto dá até para fazer isso, tudo depende da quantidade, beleza, não teria problema nenhum. Mas fato é, se tivesse, a nível de teoria, qual é o melhor momento para a gente comer um doce? Sem dúvida nenhuma, depois do treino. Sem dúvida nenhuma, depois do treino. Por quê? Porque dois fatores principais. Lembre que no treino você, via de regra, usou sua reserva de carboidratos, usou seu glicogênio muscular, e você, depois do treino, vai o quê? Repor esse glicogênio.
Ou seja, teria menos lógica você colocar doce num dia em que você foi extremamente sedentário, por exemplo. Tem menos lógica, você não gastou nada do seu glicogênio. Tá querendo repor para quê? Tá querendo dar muito carboidrato para quê? Mas, se eu gastei, tem lógica eu trazer mais carboidrato para participar dessa próxima refeição. E o segundo ponto, e talvez mais importante, e aí principalmente para aquelas pessoas que têm uma resistência à insulina, que tem o que a gente chama vulgarmente de pré-diabetes, é que depois do treino é o melhor momento para se comer carboidratos de maneira geral. Por quê? Porque você está mais sensível à insulina. E essa sensibilidade à insulina, ela tem relação direta com o tempo após o treino. Quanto mais próximo do treino finalizado, maior é essa sensibilidade à insulina. Quanto mais você vai se afastando, quanto mais horas você vai se afastando desse treino, mais a sua resistência vai voltando. Tá certo? Para quem não sabe o que é resistência à insulina, tem vídeo meu no IGTV que explica muito bonitinho isso, só o que é resistência à insulina. Vai lá nos últimos vídeos, que ele é um dos primeiros e que tá muito bom. Então, eu aconselho você a ver isso daí. Tem até uma pessoa que falou, eu pensei que fosse antes do treino. Dani, não é errado colocar antes do treino, tá certo? Só que a grande questão, até pra gente ter esse segundo benefício de aproveitar dessa sensibilidade maior à insulina, para mim é até mais interessante que seja depois. Até porque lembre que entre comer e treinar, você tem que dar um espaço, né? Você tem que deixar esse negócio ser digerido, absorvido, para depois ir treinar. Então, de preferência, treinou, perfeito, se instaurou ali no seu corpo um momento de maior sensibilidade à insulina, você gastou sua reserva que estava lá preenchidinha, porque depois que você treinou, você comeu os carboidratos e ficou mais sedentária, então toda a sua reserva está lá. Você gastou essa reserva, momento de repor e que ainda de bandeja você tá, é um momento que o seu corpo está aceitando mais esses carboidratos, principalmente se você se você é pré-diabético, se você está pré-diabético. Então, nesse caso, para mim, o doce, né, e falando especificamente do carboidrato na forma de um doce, na forma de açúcar, por exemplo, o melhor momento, o momento que ele mais seria bem-vindo, é nesse momento depois do treino. Então, eu até dei um exemplo. Se a pessoa, por exemplo, treina pela manhã, treina no final da manhã, por exemplo, o almoço dela, às vezes, vai ser o pós-treino dela. Ou às vezes ela até treinou mais cedo, tá bom? Mas ela pode deixar... Vou e volto, tá? Assim, então digamos, vou dar o primeiro exemplo. A pessoa treinou ali no meio, final da manhã. Hoje, se o pessoal tá de quarentena, aí se consegue fazer isso, perfeito. É um bom momento para treinar, principalmente quem tem a larica do doce depois do almoço. Você vai almoçar, e aí o que você vai fazer? Olhe, como eu tô na TPM, quero comer um docinho hoje, eu vou fazer o seguinte, vou preferir abrir mão da fonte de carboidrato bruta, que é a melhor, não vamos esquecer disso. Vou preferir abrir mão da minha batata ou do meu feijão no almoço. Olha que troca injusta. Mas injusta até certo ponto. Mas, por outro lado, querendo ou não, como a gente está pensando também em total de carboidratos e calorias, está valendo. Mas vou preferir tirar a batata do meu prato. Para quê? No meu prato eu vou só botar legume de baixo teor em carboidrato, salada, carne, que é a minha fonte de proteína, que é importante depois do treino. Não vou abusar na gordura, porque eu já vou abusar no carboidrato. E lembre, se eu abuso no carboidrato, eu não vou abusar na gordura. Então meus legumes lá vão estar de boinha, ou só com um fiozinho de azeite e tal, bastante tempero, bastante erva. Tempero a minha salada. Não escolha um corte gordo de carne, escolha um corte mais magro, escolha um peixe, escolha um peito de ave, escolha um patinho, escolha um filé mignon bovino ou suíno, para participar. E aí no pós-treino, o que é que eu vou fazer? E aí depois disso, depois desse prato de almoço, eu tenho que dar o meu carboidrato, né? É interessante que eu dei o meu carboidrato, afinal eu treinei, tô no meu momento ali de melhor sensibilidade à insulina, tô querendo repor o glicogênio. O que é que eu faço? Doce. Venha. Ótimo momento para se colocar. Mas vai ser a sobremesona vai estar lotada de gordura também, e você não quer isso. Você está querendo trazer nesse momento carboidrato. Então aí, gente, é buscar um doce que seja basicamente um doce açucarado, que não seja um doce lotado de açúcar e de gordura, certo? Então vamos tentar trazer um doce nesse momento que seja alto teor de carboidratos.
mas que não tenha alto teor de gordura. E aí a gente poderia falar disso, desses doces mais caseiros, né? Uma bananada da vida, um doce que tem até uma quantidade de açúcar ali. Essas frutas, se vocês gostam, esses doces de fruta acabam sendo a ideia que mais me vem à cabeça aqui, mais prática. Até mesmo uma bananada com açúcar, não tem problema, poderia ser. E aí tudo é uma questão de quê? De porção. Ah, Paula, mas se é para eu comer um doce desse, eu vou querer comer 200 gramas de um doce de calda. Vou querer comer 200 gramas. Poxa, em 200 gramas de um doce de calda, eu não faço nem ideia de quanto de açúcar e carboidrato tem ali. Você provavelmente vai ter metade ou mais da metade disso de carboidrato. Você vai ter 100 gramas de açúcar ali. Pô, também não tem lógica, né, gente? Não é para fazer uma refeição de doce. A ideia é que literalmente seja uma sobremesa. Então, se 50, 80 gramas, sei lá, desse doce caseiro é suficiente para você, e aí já digo assim, ó, não tem essa questão de se é suficiente ou não para você. Estabeleça a quantidade, gente. Nessa hora a gente tem que ser rigoroso com a gente, pô. Gente, assim, ó, para quem gosta de comer, e eu digo que eu gosto muito de comer, eu até certo ponto às vezes fico assim, rapaz, tenho que controlar a minha gula, porque às vezes eu sou gulosa, literalmente, gosto de fazer pratos grandes, pratos fartos. Eu brinco lá com o grupo que eu tenho das meninas que estão no meu produto digital, do grupo do Telegram, que devem ter várias aqui. Eu brinco, né? Ó, é o prato da pedreira fitness aqui chegando. É um prato de pedreiro, mas com seleção. Você seleciona, você usa a inteligência para montar o prato, mas não deixa de ser um prato de pedreiro. Não, Kelly, Guida, Grace, Silvinha, Rejane, as meninas lá que se identificam comigo nessa coisa do pedreiro. Então, assim, eu gosto de volume no prato, mas se você gosta de volume, aí sim que você tem que usar muito a cabeça para selecionar quais alimentos você vai ter. Então, essa coisa do doce, cara, às vezes quanto mais para mim, melhor. Só que a grande questão é, dá para eu deixar à vontade? Deixa eu ver o quanto me satisfaz aqui. Não dá, pô. Se eu quiser colocar na minha rotina, vai ter que ser uma porção ali pré-definida daquilo, tá bom? Então, tem que estabelecer. Doce é uma coisa que a gente tem que estabelecer limite. Eu vi que perguntaram aí em relação a chocolate. E o chocolate, como fica? O chocolate, infelizmente, ele é um desses alimentos que ele tem um alto teor de gordura junto com um alto teor de açúcar, né? Então é um alimento que tende a ser hipercalórico por natureza. Ah, Paulo, então eu não vou botar chocolate na minha rotina? Não, vários dos meus pacientes comem chocolate todos os dias. A grande questão é qual é a quantidade que te traz essa satisfação. Então, eu já tive uma paciente até da semana passada, que ela falou, Paula, fui pesar o que é 15 gramas de chocolate e achei um absurdo você ter me passado isso. Ela brincou comigo. Kenny, não sei se você tá por aí. Ela falou, não, 15 gramas pra mim é muito pouco. E olha, gente, pra você ver como as pessoas são diferentes. Hoje, eu pego 10 gramas de chocolate amargo e me sinto bem. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de doce. De verdade, eu gosto de coisa doce. É raro eu comer alguma coisa doce que eu falo, nossa, chega a estar enjoativo de tanto doce. É raro. Eu falei, eu gosto de doce. Mas tudo é a habituação do paladar e o quanto você treina a sua mente para entender que aquilo dali, aquilo tem que ser suficiente. E no momento que você entende que aquele pedaço ali tem que ser suficiente e o que você, entre aspas, se permite ali naquele dia é aquilo, você já come, já sabendo que você vai comer aquilo, 10 gramas, acabou. A mente não tem que pensar assim, nossa, não dou mais um pouquinho hoje. Não, pô, 10 gramas é suficiente, contente-se com isso. Tome lá com seu cafezinho amargo e seja feliz. Carol definitivamente não é. Eu tenho outra paciente aqui que hoje estava em consulta comigo, que ela falou, nossa, eu estava tanto tempo até sem comer brigadeiro, eu dei uma colherada no brigadeiro, foi aniversário da minha irmã, dei uma colherada e aquilo nem desceu legal, desceu quadrado, segundo ela. Não foi o mesmo prazer que eu tinha antes. Então observe que as pessoas são diferentes, gente. Algumas podem mudar e mudar muito o paladar, a ponto até de deixar de gostar de coisas muito doces. E já tem outras que nunca vão deixar de gostar. Como eu não deixei de gostar de absolutamente nada. Mas eu simplesmente escolho o que eu vou ter na minha rotina. E para mim deixou de ser uma opção trazer doces, mas eu não seria feliz com um pedaço de pavê ou um sorvete todos os dias? É claro que eu seria feliz. Só que em breve essa felicidade seria
limitada, porque em breve, no momento em que eu visse o meu corpo começar a mudar, em que eu me olhasse no espelho e não fosse mais feliz enxergando a minha imagem no espelho, para mim isso deixa de valer a pena. Para mim não tem prazer no mundo que um doce dê que supere o prazer de me sentir bem dentro do meu corpo, de estar feliz, de acordar todos os dias me sentindo bem, feliz, com disposição, bem, confortável. Para mim, nenhum alimento traz um prazer maior do que esse. E eu acho que quando cai a ficha em relação a isso, é que a gente começa a entender a alimentação com mais tranquilidade, com mais leveza, e entende que sim, isso vai fazer parte da nossa rotina, da nossa vida, vai fazer parte das nossas exceções. Mas a gente vai escolher que isso esteja na nossa exceção, entendeu? Então eu até falo com os meus pacientes isso, né? Se fosse para escolher, eu escolheria ter todos os dias. Mas sinceramente, gente, não sei se no momento em que eu colocasse todos os dias, se eu ia querer de fato isso todos os dias. De verdade eu não sei se eu ia querer isso. Porque é muito isso, assim, às vezes a gente lá no nosso imaginário, comer o que quiser, é todo dia fazer orgia gastronômica, é todo dia ter pizza, sorvete e hambúrguer Mas na hora H, será que é isso mesmo que a gente gostaria? Será que a gente se sentiria bem dessa forma? Eu acho que eu não me sentiria bem tomando sorvete todos os dias. Eu acho que, mesmo sendo sorvete algo que eu amo, eu acho que eu amo na exceção. Eu amo o prazer que ele me dá na exceção. Porque eu acho que o momento em que eu trouxer isso todo santo dia para minha vida, talvez perca um pouco a graça. E vai perder, dentre as muitas coisas que fariam perder a graça, um pouco essa coisa do que eu sei que isso em algum momento vai me fazer mal. A frequência disso, sempre, né, muito na minha rotina, certamente uma hora vai começar a me fazer mal, entendeu? Então é isso, gente. Eu acho que assim, o prazer que a gente tem com os alimentos, eles estão muito acima do prazer a nível de paladar que esses alimentos nos dão. É uma complexidade de fatores. E para mim, o prazer que um sorvete dá, por exemplo, ali no meu paladar, ele é um prazer incrível e supremo e maravilhoso, talvez porque ele esteja na minha exceção. Porque no momento em que ele fizesse parte da regra, talvez não fosse tão prazeroso assim. Por todos esses motivos que transcendem só a questão do paladar, entendeu? É uma viagem, gente. A alimentação é uma viagem, é psicologia pura. Gente, daqui a pouco eu vou ler as perguntas de vocês, tá? Eu prometo. Mas falando da questão do chocolate, então, gente, pode estar todo dia? Pode. O que eu diria é o quê? Busca um chocolate de boa qualidade e contente-se com uma pequena porção dele. Então, se você se contenta com 10 a 15 gramas de chocolate todo santo dia, eu duvido que isso faça você não perder peso ou faça você engordar. Eu duvido. Porque é muito pouco. É muito pouca caloria entrando, por mais que seja uma caloria basicamente de gordura e um pouco de açúcar, né? Não tem nada de proteína praticamente, mas eu duvido que isso aí faça você engordar por causa da porção. Então, porção é um dos conceitos mais importantes, inclusive para responder essa pergunta que é tema da nossa live de hoje, tá certo? E aí, gente, claro, não tem como eu deixar de falar, que é uma coisa que também eu já falei muito aqui nas lives, que para mim, a gente tem que se contentar com o máximo de simplicidade na nossa rotina alimentar. Então aqui eu não estou falando do momento de exceção, aquilo que vai estar lá duas vezes na nossa semana, 2 momentos ali da nossa semana. Não, nesses 2 momentos, se a gente quiser brownie com sorvete, a gente come brownie com sorvete. Aí isso vai atrapalhar o meu emagrecimento, isso vai retardar só um pouquinho, o processo. Mas é necessário para que você continue seguindo adiante. Então, muitas vezes a gente vai segurar a onda no desejo, né? Então, se a gente vê principalmente mulheres que estão ali na TPM, que vê que nesse período sente muito mais desejo pelo doce, ou de comer umas comidas diferentes, ou de comer mais simplesmente, muitas vezes a gente só vai usar aquele mantra de hoje não, amanhã. E aí, quando amanhã chegar, vem um desejo e você fala, hoje não, amanhã. E aí pronto, aí sábado chega e aí você fala, beleza, hoje eu acho que eu vou ceder. Porque na verdade é muito isso, né, gente? O desejo vem em ondas. E isso foi até uma das meninas também lá do grupo do Telegram que falou desse mantra, né? Foi Grace que falou isso. Não, eu uso geralmente essa coisa do hoje não, amanhã eu me permito. E aí quando chega amanhã, às vezes ela nem quer mais. Porque o desejo foi só naquele momento. Tantas vezes a gente é assim, né? A gente tem um desejo no momento e aí
A gente fala, não, agora não, mais tarde eu vou dar isso. E aí chegar mais tarde a gente nem tá mais com desejo. Então, essa coisa do desejo realmente vem em ondas. Então, eventualmente, saber administrar esse desejo, saber negar esse desejo naquela hora também faz parte do processo. Nem sempre a gente vai lá passar a mão na nossa cabeça e falar, ai, tá bom, quero um docinho, então pronto. Então, vou ceder esse docinho hoje aqui, só que esse mesmo desejo vem amanhã também, e vem depois de amanhã, e vem todos os dias da sua vida. E todos os dias você vai estar cedendo. Então, nem 8, nem 80. Nem a gente sempre tem que dizer não, mas também, na minha opinião, e aí tem nutricionistas que são mais numa pegada comportamental, que talvez pensem diferente, mas para mim nem sempre a gente vai ter que dizer sim. Eu acho que faz parte do processo a gente saber, às vezes, dizer não aos desejos e se controlar mesmo, e falar não, e usar qualquer estratégia que seja, e essa do hoje não, amanhã, talvez. É uma estratégia também. Mas às vezes a gente vai ter que dizer não mesmo, sabe? A gente quer dizer sim e a gente vai falar não para ele. Não tem lógica esse comportamento aqui agora, então não vou fazer outra coisa, vou mudar o foco, vou distrair a mente nesse momento, mas eu não vou dar isso que aparentemente o meu corpo está me pedindo nesse momento, entendeu? E faz parte, gente. E outra coisa, faz parte principalmente desse processo inicial de transição. Então observe que se até ontem todo santo dia você comia uma bela de uma sobremesa, tinha sempre um pudim na sua geladeira ou um sorvete no seu congelador te esperando, você acha que hoje, porque você mudou, hoje o seu corpo não vai te pedir? Amanhã o seu corpo não vai te pedir isso? Óbvio que ele vai. E aí, você vai ceder? Eu diria que não. Então eu diria que, vamos trabalhar aí essa mente para entender que realmente você vai passar um pouquinho de sufoco mesmo no início, vai ter que dizer não, e aí chega na menor parte do tempo, ali na sua exceção que você programou, vá para ela, vá para o doce, pô, se é o que você mais gosta. Então usa a sua exceção para comer o doce que você gosta, sabe? Mas muitas vezes vai ser sobre você dar uma tapeada ali, uma inibida, entendeu? Um exemplo também que eu sempre falo aqui é que, exemplo, eu tenho um padrão muito regular ali de café da manhã. E é óbvio, gente, que a gente às vezes varia o padrão de fome, a gente varia várias coisas a depender se a gente treinou, se a gente não treinou, se tá na TPM, se não tá, enfim. Mas fato é, eu tenho sempre o meu padrão de café da manhã e via de regra, esse café da manhã ele é suficiente para me deixar super bem até o meu almoço, que é meio-dia e meia. Ou às vezes um pouquinho depois. Eu conto no dedo, às vezes, na vida, que eu fiz um lanche da manhã. Então, o lanche da manhã é uma coisa que não faz parte do meu hábito. Então, eu tomo meu café às 7 horas da manhã e eu vou comer de novo meio-dia e meia. E eu sempre tomo um café, que me acompanha nos stories, vê que o meu café tem sempre o mesmo padrão. É um pedaço de raiz, são 2 ovos mexidos, é uma fruta diferente e o meu café. E, eventualmente, eu faço trocas disso, mas é muito raro. Esse é o padrão maior. Tem dias, hoje foi um dia, por exemplo, que eu acabei um atendimento online e me deu vontade de ir na cozinha comer alguma coisa, porque eu tinha ali 15 minutos até o próximo atendimento. Me deu vontade de comer alguma coisa. Tipo assim, minha barriga tava pedindo, não sei se era minha barriga, se era minha cabeça, fato é, me deu uma vontade de comer alguma coisa. Só que assim, eu sei que eu não sinto fome esse horário via de regra, sabe? Então, uma coisa que eu geralmente faço comigo é me negar a comer nesse momento. Então, nesses dias, o que é que eu faço? O tal do chá. E até aproveitando que aqui em São Paulo tá frio pra caramba, fui lá, fiz o meu chá, trouxe aqui, fiquei aqui no meu e-mail, respondendo a galera do Facebook lá do grupo e fiquei tomando o meu chá. Porque assim, eu não sinto fome, sabe? Então, não vou ceder naquele momento. Então, às vezes, a gente também tem que ser um pouquinho, sei lá, rigoroso com algumas coisas que a gente coloca, sabe? E olha que quem me conhece sabe que eu sou zero xiita. Eu sou zero extremista, zero. Mas é uma coisa, eu nunca sinto fome esse horário, então eu vou tomar um chá, velho, pra enrolar, porque daqui a pouco é o meu almoço. Não vou comer agora. E às vezes a gente vai precisar fazer isso. Vai precisar simplesmente mudar o foco, e às vezes um chazinho pode mudar o foco, e responder um e-mail e trabalhar com alguma coisa pode fazer a gente mudar o foco, entendeu? Faz parte também. E a questão do doce é exatamente isso. Então nem sempre a gente vai poder ceder, não. Nem sempre a gente vai passar a mão na nossa cabeça e trazer um doce para participar da rotina. Às vezes a gente simplesmente vai ter que dizer não naquela hora, ou vai ter que entender, e aí voltando à questão que eu estava falando, cara, sério, assim, quando minha amiga até me falou isso, eu falei, rapaz, tá na hora de mudar esse paladar, hein? Fruta é doce, sim. Então, gente, fruta é doce. Então, a meia, a teimoia lá que eu comecei falando aqui no início da live, que eu comi hoje, que eu botei lá nos meus stories, que eu comi lá de sobremesa, isso é doce, sim.
É uma fruta extremamente doce. Então, se o seu paladar não considera fruta, né, frutas doces, não estou falando que é um morango. O morango não é doce. O morango ele é neutro para levemente azedo. Estou falando de uma fruta doce, tá? Estou falando de uma manga, estou falando de mamão, um melão doce, a temoia, uma banana. Isso é doce. Cara, para mim isso deveria ser suficiente. Para mim a gente deveria comer 10 gramas de chocolate amargo. Chocolate amargo definitivamente não é doce, mas quem habitua o paladar a curtir, pelo menos uns 60%, 70% tá show. E habitue-se. Você vai ver que 70% é doce ainda. Mas beleza, quem se habitua a comer um pedaço pequeno de um bom chocolate ou uma fruta doce, isso é doce. Isso é para ser considerado uma boa sobremesa na rotina. Então observe, gente, como às vezes é simplesmente uma questão de hábito mesmo. De você entender que você colocar na sua cabeça, sabe, que aquilo dali tem que ser suficiente. Que aquilo ali, para a sua rotina, tem que ser suficiente. E aí a gente passa também para o outro ponto, e aí eu diria principalmente mulheres na TPM, de não ter em casa, de não ter as coisas em casa. Porque muitas vezes eu tô também numa fase de TPM, às vezes tô, ou independente de TPM ou não, tô louca por doce ali. E aí minha amiga, eu tenho que me virar com a banana, porque uma banana é o que vai ter de mais doce na minha casa. E aí às vezes o que é que eu faço? Eu dou uma gourmetizada na banana. Pego lá minha banana, parto, pego um quadrado de chocolate amargo, enfio nessa fenda, micro-ondas, sai ali, ó, bem derretidinho, canela em cima. E isso, gente, pra mim é dos deuses. Isso pra mim é maravilhoso. Isso pra mim é delicioso. Então, assim, é para ser suficiente. E se você não acredita que isso é suficiente hoje, é porque você ainda tem que trabalhar muito esse paladar, pô. Você tem que sair dessa zona de conforto aí que você se colocou, de trazer essas sobremesas elaboradas para todo santo dia, achando que isso é um padrão normal, mas isso não é um padrão normal. Na boa, isso não pode ser um padrão normal. Ainda mais se você tem como objetivo emagrecer, pô. Se você tem como objetivo emagrecer, isso vai dificultar muito o seu processo. Por mais que você coma em pequena quantidade. O negócio é uma bomba calórica. Vai ser muito difícil. E quanto mais a gente dá esse nível de prazer, quanto mais a gente faz o nosso corpo entender que isso é o normal, que esse nível de prazer é o normal, no momento que você dá esse nível de prazer, uma banana, ele vai rir pra você. Seu corpo vai dar risada quando você quiser dar meia temoia pra ele de sobremesa. Ele vai rir. Como assim? Você me deu pudim ontem, tá querendo me dar meia temoia hoje? Você tá de sacanagem comigo? Entendeu, gente? Então, não queira acostumar o seu corpo a esse padrão aqui de prazer, a esse nível aqui de muito carboidrato com muita gordura. Porque no momento que você acostuma ele a isso, no momento que você der qualquer outra coisa, ele vai rir de você. Ele realmente não vai encarar isso como sobremesa, como doce. Quando, na verdade, poderia estar encarando se você só der isso para ele. No momento que você só dá isso para ele, não existe outra opção. Ele entende que esse é o padrão, entendeu? Ele entende que esse é o doce. Isso é o doce que ele vai ter. Não vai ter nada mais doce que isso. Então ele se contenta e ele se satisfaz com essa simplicidade que é meia temoia de sobremesa. Beleza? Pasta de amendoim pode. Pasta de amendoim é basicamente gordura e proteína. É legal porque é um alimento proteico. Então pode, cuidado, só para não exagerar. A gente sabe que qualquer coisa cremosa, como é o caso da pasta de amendoim, é uma coisa que atrai muito o nosso paladar. É bem comfort food pra gente. Então a gente tende a exagerar. Então não havendo exagero na quantidade, uma colher de sopa, por exemplo, tudo bem, não tem problema nenhum. Teve uma pessoa que perguntou várias vezes aí sobre o açaí. Ela até botou assim, deixa eu ver aqui. Ela botou o açaí puro, né? Cadê, gente? Acabou de falar essa pessoa aqui, peraí. Açaí pode, puro ou com fruta? Camila, o açaí puro mesmo, não sei se você é da região norte, né? Na região norte as pessoas são bem acostumadas a comer o açaí puro, inclusive com a comida salgada, né? O açaí ele não é doce, então a versão de açaí doce, né? Com o xarope e tal, que a gente está habituado a comer. Não sei se no norte também se come dessa forma, não sei. Mas aqui, praticamente nordeste, sudeste, enfim, a gente vê mais o quê? Aquele açaí cheio de xarope de guaraná, batido com fruta, com granola em cima.
E os toppings, tem 1 milhão de toppings aí que pode se colocar por cima. Esse açaí, ele tem muito carboidrato, muito. Então, assim, poder pode. Se é o açaí puro, com certeza. Ou então, até se você gosta de comprar a polpa do açaí puro e você bate com uma banana, por exemplo, e isso é suficiente para você, isso é maravilhoso. Não tem porquê. O açaí é cheio de antioxidante. Açaí, gente, é uma das nossas frutas, uma das nossas berries, uma das nossas frutas vermelhas brasileira. Então ele é cheio de antioxidante, ele tem um teor baixíssimo de carboidrato, ele tem um baixo teor de calorias de maneira geral. Então você pegar o açaí puro e bater com uma banana, se isso te traz um doce suficiente, isso é um lanche maravilhoso, por exemplo. Ou uma sobremesa, se você quer isso como uma sobremesa, é uma sobremesa maravilhosa, então não tem por que não poder, tá bom? Beleza, vamos passar. Deixa eu ver, eu acho que eu falei tudo. Então, falei qual é o melhor momento para se comer doce. Se você perdeu isso, tá? Pode assistir depois a live. A live vai ficar salva aqui no Instagram? Não, não vai. Tem que estar inscrito na Semana Emagreça com a Nutri para ver. E a gente vai soltar ela provavelmente amanhã ou depois de amanhã já lá na nossa comunidade do Facebook. E vai ser enviado por e-mail também. Gente, tá o maior barato, tá? E ó, hoje eu não tive muito tempo de responder a galera da comunidade. Só respondi hoje umas 3 ou 4 perguntas, tá bom? Mas tô respondendo. Então hoje a gente já falou qual é o melhor momento pós-treino, sem dúvida nenhuma. Qual o melhor tipo de doce? Fruta, perfeito. Mas se não for fruta, algo que basicamente só tenha um carboidrato, que não seja um doce que é muito carboidrato com muita gordura. Então, por exemplo, doces de fruta poderiam ser uma ideia. Esses doces caseiros que você só utiliza basicamente o carboidrato e não tem muita gordura associado. E leite condensado. Não vou nem dar esse exemplo porque eu não olhei a tabela do leite condensado, então nem sei. Eu não sei se leite condensado tem muita gordura junto. Provavelmente tem, né? Porque o leite é evaporado, talvez tenha. Mas fato é, gente, evitar muito açúcar com muita gordura. Evitar essa combinação na rotina. Deixa isso para a menor parte do tempo, beleza? Juliana aqui perguntando: qualquer variedade de banana ou alguma não é indicada? Ju, todas as bananas são indicadas, todas elas. Então, se prefere prata, prefere nanica, a banana da terra cozida ou assada, banana maçã, elas têm uma diferença muito pequena no teor de carboidrato. O que é que vai diferenciar a quantidade de carboidrato, de açúcar da fruta? E isso vale para banana e para qualquer outra fruta. É o grau de maturação dela. Então, você observa até pelo sabor que uma banana que ela esteja mais de vez, ela não é tão doce. Então, ela não tem tanto açúcar. O carboidrato dela ainda está muito na forma de fibra. Esse carboidrato não foi muito quebrado, tanto que o extremo da banana verde, né, uma banana bem verde, ela é uma banana que não tem carboidrato praticamente. Tá tudo na forma de fibra, na forma de amido resistente, que é fibra. O nosso corpo não consegue digerir e absorver. Mas quem é que curte uma banana verde, né? Ninguém, pelo amor de Deus. Então, fato é, quanto maior o grau de maturação da fruta, mais açúcares ela vai ter. Então, se você curte uma banana de vez, por exemplo, a banana de vez ela vai ter menos carboidrato que a banana madurona, tá certo? Tanto que geralmente observe, se vai botar numa receita, por exemplo, de bolo, fala, bota banana madura. Por quê? Porque vai ter mais açúcar. Ela vai estar bem mais docinha. Adoro pôr manteiga na frigideira e banana da terra. Simone, assim, na verdade, eu particularmente, como boa baiana, gosto de banana da terra de todos os jeitos. Todos. Assada, frita, grelhada, cozida. Sou fã de banana da terra. Mas só cuidado, se o seu objetivo for emagrecer, cuidado porque a banana da terra já é um alimento denso em carboidrato. Então, se você vai fritar ela, eu entendo que nesse caso provavelmente não é nem fritar, né? Você não deve nem botar muita manteiga, ela não fica lá borbulhando a sua banana. Você vai grelhar, né? Você vai pincelar a gordura, que podia ser uma manteiga, podia ser um óleo de coco, podia ser o que você quiser, e vai lá dar uma grelhada nessa banana. Beleza, aí você não vai incorporar tanta gordura. Mas lembre que fritura, gente, e é muito comum lá no Nordeste a gente fritar a banana da terra, você vai estar ensopando a sua banana de gordura. Banana, carboidrato. Óleo, gordura. É legal para o emagrecimento? Não. Então, melhor que você cozinhe a sua banana do que você faça ela frita, né? Grelhada menos mal. Mas você pode cozinhar melhor, porque você não adiciona nada de gordura, certo? Deixa a banana frita para exceção. Beleza, peraí. Lu, calma aí.
Eu comia chocolate todos os dias. Comecei a reeducação alimentar há 2 meses e diminuiu bastante. Como de vez em quando até conseguir cortar de vez. Beleza, Lu. Mas é aquela coisa, a gente tem até gente que me pergunta, né? Ai, mas é melhor não manter então, Paulo? É melhor eu tirar o chocolate de vez, me tirar esse hábito da sobremesa? Gente, olha, assim, sinceramente, pode as duas opções. Se você quiser se livrar do hábito de querer um doce depois do almoço, tenha certeza que você consegue. Qualquer coisa que você queira está ao seu alcance fazer. Inclusive se livrar do hábito de doce depois do almoço em qualquer outro horário do dia. Basta que você coloque essa rotina, né? Não vou ter nada doce, não vou ter nada doce por perto. Vai bater à vontade, mas eu não vou negligenciar essa vontade, vou mudar o foco, vou lá escovar meu dente, vou partir para outra coisa, trabalhar e vou negligenciar e você vai ter que insistir nisso vários dias da sua semana. É que nem tirar açúcar do café. Até você se habituar ao sabor amargo, leva um tempo. Você passa o tempo inicial incomodado até o momento em que você gosta de fazer isso, entendeu? E a mesma coisa é em relação a doce. Então, eu posso tentar tirar a sobremesa da minha vida? Pode. De início vai ser incômodo, mas certamente você persistindo, vai chegar um momento em que seu corpo nem te peça doce depois do almoço, porque já é normal você não dar. Então, ele criou um novo padrão ali de comportamento, entendeu? Então, é possível. Mas é possível também, Paula, eu emagrecer, ser saudável, me manter magra com uma sobremesa sempre depois do almoço? Eu particularmente sempre como. Raros são os dias que eu não como uma fruta depois do almoço. Eu acho que 2 vezes na semana eu não como, mas as outras 5 vezes eu como uma fruta depois do almoço como sobremesa. E consigo me manter magra, assim como várias outras pessoas que comem uma fruta, ou que comem um pedaço pequeno de chocolate. Gente, porção é o X da questão. Porção é o X da questão, tá certo? Se a pessoa resolver comer, eu gosto de comer 500 gramas de salada de fruta. Bom, aí tá demais. Aí tá excessivo, óbvio. Mas se você se contenta com uma fruta, não tem por que isso te fazer mal, entendeu? Não tem porquê. Mas você pode se habituar a não comer, simplesmente pode. Quando você vai no armário procurar um doce e não encontra, você não encontra para não cair em tentação, exatamente. A ideia é essa. O que você mantém dentro de casa é aquilo que você vai comer, então prefira não ter. Gisele aqui falou, estou totalmente perdida no que comer. Teria algum cardápio para seguir a alimentação de forma correta? Gi, aquela coisa, se você jogar aí no senhor Google, você certamente vai ver alguns cardápios, né? Disponíveis aí, liberados. Mas cardápio, gente, é uma coisa extremamente pessoal. Cardápio é uma coisa que faz com base nas suas características, nos seus fatores de risco, na sua rotina de alimentação e de vida, de trabalho, nas suas necessidades. Então, assim, tem algum cardápio? Hoje, até na aula que vai ser liberada às 20 horas lá no Emagreça com a Nutri, eu sugeri um dia de cardápio de preparações, um dia com receitas e tal, para vocês terem uma ideia do que pode ser feito. Mas isso vai se aplicar a todo mundo? Não, claro que não. Cada um tem suas particularidades e a gente tem que ir tateando até descobrir, até chegar num planejamento que seja bacana. Mas até a primeira live que eu fiz aqui, Gisele, que foi como acelerar a perda de peso, que já foi colocada lá no canal do nosso Facebook, lá no grupo do Facebook, e está sendo mandada para todo mundo que está inscrito na Semana Emagreça com a Nutri, eu falei muito claro, deixei muito claro quais são as diretrizes para se emagrecer. Então, a ideia é você conseguir entender quais são os grupos alimentares, que esse é um ponto muito importante, certamente eu vou discutir em uma dessas próximas lives aqui, mas já falo muito isso, né, nas minhas lives. Mas você entender o que é fonte de proteína, o que é fonte de carboidrato, para você entender o que é que você mais tem que aumentar e o que mais tem que diminuir no prato, tá? Porque tudo é uma questão de porção e de proporção no prato, certo? Mas, deixa eu te dar uma dica. Se você ainda não tá lá no grupo do Face, se você não tem Face, faz um cadastro no Face só para entrar nesse grupo, porque de verdade eu acho que ele tá muito legal. E sai olhando lá as fotos de comida que as pessoas têm colocado, porque eu tô tentando ao máximo comentar em todas as fotos, dando o meu pitaco do que eu acho que poderia mudar de proporção. Então entenda, eu tô fazendo isso sem conhecer a pessoa que tá botando essa foto. Então eu falo de maneira geral, é uma regra que se aplicaria à maioria das pessoas, não necessariamente se aplica a você, tá bom? Mas se aplicaria à maioria das pessoas. Fabrícia botou aqui, bananada com xilitol.
Fabrício, até pode ser, tá? Pode ser. O xilitol, como eu já disse, aqui é um adoçante que parte dele a gente absorve como se fosse um açúcar normal e parte dele a gente não absorve como se fosse uma fibra. Mas xilitol é um negócio extremamente fermentativo, sabe? Fermentável. Ele chega lá no nosso intestino e, cara, depende da quantidade que a gente coloque nessa sobremesa aí, meu Deus, gases eternos. Então, assim, eu particularmente eliminei xilitol da minha vida, sabe? Eu prefiro, na minha sessão, trabalhar com açúcar. Eu prefiro, mas eu não sou nem pré-diabética nem diabética, tá? Então, para o meu paciente diabético, é óbvio que eu vou instruir ele a usar um adoçante. Mas para o paciente que simplesmente quer, às vezes, um emagrecimento, bom, se ele se dá bem com o xilitol, vai usar em pouca quantidade. O eritritol até tende a causar menos efeito colateral do que o xilitol. Beleza, é uma opção sem dúvida nenhuma. Mas melhor ainda se a gente pode não usar, tá? Melhor ainda se a pessoa gosta só da fruta. Se ela se habitua só à fruta com canela como uma boa opção de doce. E de verdade, gente, é o que eu falei do café, é treinamento de paladar. Acreditem. Se para vocês parece um sonho muito distante isso, tenho certeza que vocês podem trazer isso para a rotina de vocês simplesmente fazendo. Arregaçando as mangas e falando, a partir de hoje, eu vou entender que uma fruta doce é suficiente para mim de doce. E vocês vão insistir nisso pelos próximos 10 dias. E tenho certeza que lá pelo 10º dia, fruta já vai ser um manjar dos deuses. É que nem eu estava falando com essa minha paciente, Carol, hoje. Ela falou, velho, eu conto os minutos para comer a minha banana com pasta de amendoim. Isso para mim é o suprassumo do gostoso. Para mim isso daí, olha, vence qualquer doce. E eu também quero, tamo junta nessa, isso pra mim é delicioso e não precisa nada mais do que isso na minha rotina. Mas aí na minha sessão, se eu quero comer qualquer coisa doce de verdade, se eu quero comer uma torta recheada com brigadeiro, tudo bem, cabe também. Cabe porque é 15%, é 20% do meu tempo e não é isso que me representa. O que me representa é a banana com pasta de amendoim de todo santo dia, entendeu? Nutri, eu fiz um pão com farinha de amendoim, ovos e banana, que ficou divino. Show de bola, Marilda. Ótimos ingredientes. Ai, Antônia, você botou aqui. E o snack out? Snack out é o quê? É um produto alimentício de sobremesa? Eu não sei o que é snack out. Abacate é bom? Maravilhoso. Um alimento natural, fonte de gordura, maravilhoso. Creme de avelã, pode? Se for aquele creme de avelã que é avelã pura, que hoje tem muitas marcas até dessas pastinhas de nuts, né? Por sinal, aqui eu tenho a da Tartinée agora, que tá até aberta nesse momento que eu tô usando ela, que é pasta de avelã. É só avelã. Ingrediente, avelã. É avelã triturada e acabou. Então, pode, vai ser fonte de gordura. Eu sempre lembro só que pasta de avelã, castanha de caju, amendoim, seja ela qual for, muito cuidado, porque essa coisa da palatabilidade cremosa atrai muito a gente e a gente às vezes pode perder a mão. E lembre que todas essas nuts, elas são bem calóricas, elas concentram bastante gordura. Então a ideia é que você bote uma colher ali e se dê por satisfeito com isso, tá? Cuidado para não exagerar. Mas sim, poderia, a não ser que você esteja falando do creme de avelã Nutella. Aí eu digo que não, né? Porque esse negócio tem uma parcelinha de avelã, mas a maior parte é o quê? Gordura hidrogenada, açúcar. O primeiro ingrediente é açúcar, né? Silvânia falando, e os chamados doces fit? Perfeita pergunta, Silvânia. Cuidado, muito cuidado com os doces fit. Por quê? Porque geralmente eles acabam sendo Depende do fit, né? Depende do fit. Olha, tem fit que é enganação, tem fit que é muita enganação. Chega a dar raiva, como é que a pessoa tem cara de pau de botar o nome fit no negócio. Mas quando você leia os ingredientes e... Primeiro, entenda se aquilo dali é uma bola de gordura, porque às vezes os doces low carb são assim. Eles são feitos com adoçante, mas eles têm muita gordura. Ali é uma junção de muita manteiga com muito creme de leite, com o adoçante. Então ele vira uma quantidade, fica muito gordo, fica extremamente gordo. Então assim, ele às vezes vai ficar de igual para igual em termos calóricos a um doce convencional. Eu já disse aqui várias vezes, para mim esses doces têm um público específico, diabéticos, tá bom? Para quem quer emagrecimento, colocar esses tipos de doces fit, e ainda mais, porque a gente fica ali no subconsciente, é fit, pô, é sem açúcar, então eu posso comer o potinho inteiro. Aí você compra um bolinho de pote fit, e aí você tranquilamente come ele inteiro, porque você pensa, não, é sem açúcar, tá de boa. E na verdade ali às vezes tem tanta gordura, que ele chega a ser até mais calórico do que a versão tradicional dele. Então não te ajuda no emagrecimento, tá bom? Então muito cuidado. Vamos, botou aqui paçoca de amendoim. Paçoca eu julgo um doce bem ingênuo, não. Como é? Bem assim, de boas. Bem de boinhas para colocar.
Então, paçoca geralmente vai ter o quê? Amendoim, açúcar e sal. Geralmente esses são os ingredientes de uma paçoca, né? Que não tenha nenhuma bruxaria. Então, assim, hoje já tem até, de vez em quando eu compro pro meu marido. Meu marido ama a paçoca. De vez em quando eu compro aquela paçoquita que tem 15 gramas. Ela é pequenininha assim, ó. Desse tamanico. Uma dessa dá? Dá. Se você se contenta com uma dessa, não tem muita caloria, não. Poderia ser uma paçoquinha de boa. A quantidade de açúcar que tem ali não é grande. Tá bom? Então, observe, gente, como tudo depende, né? Depende da porção. Então, 15 gramas de qualquer coisa. Você fala assim, não, Paula, mas 15 gramas de um bolo cheio de brigadeiro, etc. 15 gramas disso, tudo bem. Gente, porque 15 gramas de qualquer coisa é só 15 gramas. No máximo, se 15 gramas disso for gordura, é só você multiplicar 15 vezes 9 e dá quanto? Sou péssima de conta. Mas fato é, se fosse vezes 10, daria 150. Então dá menos de 150 calorias. O que é 150 calorias? Muito pouco. Então 15 gramas de qualquer coisa, mesmo que seja gordura pura. Se for gordura e açúcar, tem menos calorias ainda, porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Mas se ele for gordura pura, que aí vai ser o auge do calórico, se são só 15 gramas, no máximo vai ter 140 calorias. Então tudo bem, pô. Então observe como a questão da porção é importante. Mas o ponto é o quê? 15 gramas de seja lá o que passou pela sua cabeça vai ser suficiente para matar o seu desejo por doce? Essa é a pergunta. Se for, tá autorizado. Tá autorizadíssimo a comer. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, vamos focar aqui a ver com doce, tá bom? Dizem que não podemos comer a pasta de amendoim devido a poder ser substâncias tóxicas. É verdade? Rosane, amendoim, de maneira geral, realmente ele tem uma certa fácil contaminação por um fungo devido ao armazenamento, né? Às vezes um mau armazenamento, etc., por um fungo que pode gerar uma substância tóxica, assim, que se chama aflatoxina. E realmente não é bom, é hepatotóxico. Então, até o que eu diria é... Eu também sou viciada em pasta de amendoim, tá? Geralmente eu tenho com uma certa frequência na minha vida. Mas o que seria mais prudente, talvez, pensando nessa questão? Revezar. Por isso até, gente, que a questão de variar os alimentos é super importante. Então, talvez fosse legal assim, ó, acabou o pote de pasta de amendoim, não vou comprar pasta de amendoim. Vou comprar uma pasta de castanha de caju, de avelã, de amêndoas, de qualquer outra coisa. Isso se você não quiser simplesmente deixar um pouco as pastas de lado por um período, que também faz bem, né? E inventar alguma outra coisa, tá? Então, Carol, é isso aí. Talvez, assim, seja legal a gente rotacionar essa pasta de amendoim aí, tá bom? E relaxa que tem muitas opções para isso. Costuma bater o whey com iogurte natural com pasta de castanha. Pode, é uma boa opção. O iogurte natural, observe que você usou aí a pasta de castanha, que ela é bem gorda, né? O iogurte, que, bom, pode ser desnatado ou não ser, mas ele tem um teorzinho de gordura, mas é muito baixo em carboidrato, e o whey que é só fonte de proteína. Isso pra mim é um lanche maravilhoso. Tranquilamente poderia ser um lanche que estaria numa dieta de emagrecimento, por exemplo. Achei ótimo. Gente, só tenho mais 1 minuto. Obrigada pela presença de todos vocês. Queria só dar o recado novamente de que quem ainda não está inscrito na Semana Emagreça com a Nutri, se inscreve na boa. E quem não tem Facebook, na boa, se cadastra só para participar da comunidade do Facebook, porque tá show. Tá dando para tirar várias dúvidas por lá, então tá muito legal. E eu acho que essa noção dessas críticas dos pratos lá, que eu tô dando o meu pitaco lá em cada um dos pratos, eu acho que isso é algo que ajuda muito a vocês a começar a criar uma noção de proporção. Então, vai lá, vai fuçando as fotos e vai vendo se eu comentei, para vocês começarem a ver vários disso e já começar a entender qual é a proporção que tem que rolar aí nos lanches e nas refeições principais, tá certo? E hoje, às 8 horas, vai ser liberada a segunda aula, tá certo? Onde a gente vai falar de quais são os pontos que levam, os principais pontos que levam a gente a emagrecer. Então, eu espero que vocês gostem. Obrigada pela confiança de vocês, por estarem todos aqui. Eu tenho tido recordes de pessoas participando das lives a cada dia. E, de verdade, obrigada por todos os comentários positivos que vocês têm feito a essas lives e ao Emagreça com a Nutri. Eu tô adorando essa semana de verdade. Obrigada pela oportunidade. Beijo enorme pra vocês e vai lá e se inscreve. Clica lá no link da bio que ainda não tá inscrito pra se inscrever, tá bom? E entra também no meu grupo do Telegram, Emagreça com a Nutri, que também sempre tem um áudio novo por lá todo santo dia. Beijo enorme e até a próxima, pessoal. Até amanhã, 20 horas.